Bom dia a todos. Estamos iniciando a audiência e avaliação de cumprimentos de metas do terceiro quadrimestre de 2026, sábado, 21 de fevereiro de 2026. O convite para quem possa interessar foi divulgado no Diário Oficial do Município no dia 11 de 2 de 2026, publicado na Rede Municipal do Município no dia 11 de 2 de 2026 e publicado no site do município dia 11 de 2 de 2026. Nos moldes do artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Jumirim, através do Gabinete do Prefeito e também da Secretaria Municipal de Fazenda e o setor de contabilidade, convida todos os interessados para a audiência pública de avaliação e cumprimento de metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre de 2025. Aqui tem os convites publicados tanto na rede social no Instagram do município como no Facebook do município. O artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal traz que são instrumentos da transparência da gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive meios eletrônicos de acessos públicos, os planos, os orçamentos e as leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e versões simplificadas desse documento. Incentivar a participação da população a realizar audiências públicas é uma forma de participação e de controle popular da administração. A Lei da Responsabilidade Fiscal. Até o final do mês de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, em audiências públicas. Instrumento de planejamento. Quais são os aspectos do instrumento de planejamento? PPA, Plano Plurianual. O PPA, ele é 4 anos, ele inicia no segundo ano de governo e termina no primeiro ano do governo subsequente. Ele basicamente é o plano de governo do gestor. Ele vai planejar esses 4 anos. A LDO é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ela vai colocar diretrizes, o que vai ser realizado em cada ano. Então, a LDO, eu tenho quatro LDO ao ano. Para cada ano, eu vou ter um LDO. A LOA, ela vai executar. Ela vai executar quais são os programas que estão no plano de governo, ela vai trazer por ano qual é esse programa que vai ser executado. E qual é o objetivo da audiência pública de avaliação de metas? É para verificar se realmente o que está na LOA está condizente, amarrado na LDO, junto com o PPA, se todas as peças estão condizentes e o que a gente planejou para ser realizado está sendo realizado. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Regulamentado por lei federal da 4.320, o balanço orçamentário é a demonstração contábil pública que discrimina o saldo das contas de receitas, despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas com as fixadas. Priorização de programas, equilíbrio entre as receitas e as despesas. Classificação de riscos. Riscos orçamentários. É a possibilidade de algumas receitas previstas na LOA não ser realizada. Que existe a possibilidade de a gente planejar, fazer toda a receita e essa receita não ser adequada durante o ano, não ser realizada durante o ano. Então, esse é o objetivo da audiência pública. Ela é feita em 3 vezes. Janeiro, fevereiro, março e abril é a primeira, que é feita em maio, primeiro quadrimestre. Esse primeiro quadrimestre a gente já consegue sentir se realmente a receita que foi planejada vai ser executada durante o ano, né? A necessidade da execução da despesa não fixada, porque se eu tenho uma receita, eu tenho uma despesa, o mesmo valor de receita planejada, eu fixo uma despesa também. Então pode acontecer que eu verifico que a receita que a gente fixou não vai ocorrer no ano. Eu fixei lá 35 milhões, eu percebo que 35 milhões eu estimei uma receita muito maior do que eu realmente o município vai receber. O que a gente tem que fazer? A gente tem que contingenciar a despesa. Então, eu tenho que verificar o que eu coloquei de despesa, o que dá para ser cortado, porque a gente verificou que o município não vai ter aquela receita. Então, para que o município não tenha um déficit orçamentário. Essa é a importância da gente sempre estar avaliando. Receitas previstas e arrecadadas. A Lei Municipal 1028, de 5 de novembro de 2024, aprovou o Orçamento Municipal de Jumirim para 2025, estimando a receita em 43.891.000. Desse total, 38.496 foram destinados ao Poder Executivo.
1.495.000 foi destinado ao Poder Legislativo, 3.900.000 ao regime próprio de previdência. Até o encerramento do terceiro quadrimestre de 2025, as receitas correntes arrecadadas, deduzindo o Fundeb, totalizaram 42.245.324,59. As receitas intra-orçamentárias, 2.425.540,59 e a receita de capital, 250.000. Previsão e arrecadadas. As receitas correntes, 42.245.324,59. Receitas intra-orçamentárias, 2.425.540,59. Receita de capital, 250.000. Esse gráfico demonstra que a maior parte das receitas do município é formada por receitas correntes, que é comum em municípios pequenos. Despesas previstas. As despesas correntes de caráter continuado da ação governamental do terceiro quadrimestre de 2025 totalizaram 38.792.965,51. Referente às despesas empenhadas, foi 37.524.565,56. O que significa despesas empenhadas? Despesas empenhadas são as despesas do quais a gente já fez um processo, muitas vezes uma dispensa ou um processo licitatório e já empenhou essa despesa. Ela é uma garantia com o fornecedor, que eu vou realmente executar essa despesa, depende da liquidação. Existe a despesa empenhada, despesas liquidadas e as despesas pagas. As despesas liquidadas é quando realmente essa despesa foi efetivada. Eu posso empenhar um contrato de merenda escolar, 500.000. Pode acontecer que esse 500.000 não seja realizado. Eu empenhei, eu fiz um contrato com o meu fornecedor de 500.000, mas no decorrer do ano pode acontecer que eu passei 450.000. Então, eu liquidei 450.000. Então, a liquidada é a que realmente foi efetivada, tá? E as despesas pagas é o que realmente saiu do caixa. Receita total do município, 50.600.363,63. Quando eu falo município, eu falo receita da prefeitura, né? Porque a Câmara ela não tem receita, a gente encaminha a receita para a Câmara Municipal e do Fundo Municipal de Aposentadoria, que aí ele já tem uma receita que é o nosso instituto. 50.600.363,53, com a dedução do Fundeb 5.679.498,49, receita total líquida 44.920.865,18. Despesas totais pagas 37.524.565,66. Indicador de equilíbrio 7.396.299,52. Então, das receitas que eu tenho, com o total que eu paguei dentro orçamentária, as receitas que realmente foi realizada dentro de 2026 e as despesas realmente que foi pagas dentro de 2026, o município apresentou um equilíbrio de 7.396.299,52. Receita total líquida, 44.920.865,18. Despesas empenhadas, que aqui eu já estou fazendo o que foi empenhado. E tem um equilíbrio de 6.127.929,67. Por quê? Muitas vezes teve algumas despesas que a gente não conseguiu executar dentro do ano e ela virou despesas de restos a pagar. A gente tem muito disso na saúde, que às vezes são processos que a gente compra medicamento, demora a chegar no município, a gente deixa já empenhado, reservado, e não, quando chega a nota, a gente realmente paga. Às vezes não chegou dentro de dezembro, vai chegar em fevereiro, e aí a gente paga, fica em restos a pagar, a gente paga no próximo ano subsequente. O importante é que a gente tem financeiro para lastrar esse restos a pagar. Porque todo município que deixa um restos a pagar, ele tem que ter um financeiro para garantir esses restos, né? Demonstrar que tem financeiro para pagar. Balanço financeiro, informações individualizadas somente prefeitura. A Lei Municipal 1028, de 5 de novembro de 2024, aprovou o orçamento de Jumirim 43.891, dos quais 39.991 foram destinados à Prefeitura Municipal. No exercício, as receitas efetivamente arrecadadas pela Prefeitura totalizaram 39.413.918,74. Demonstra a evolução, a tabela 1 vai demonstrar a evolução da execução orçamentária, confrontando as receitas previstas e as arrecadadas. Aqui eu trago para vocês as receitas por categoria: impostos e taxas, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, transferências
outras transferências correntes, receita de capital e a dedução do Fundeb. Aqui eu consigo demonstrar para vocês o que realmente a gente preveu e que realmente arrecadou. Impostos e taxa previsto no orçamento foi 4.215.000. A gente arrecadou 4.151.552,93, uma diferença de menos de 1% do que foi realmente previsto. Receitas de contribuição, 111.000. A gente arrecadou 102.869,80. Receita patrimonial, 1.075.000. A gente arrecadou 1.552.467,74. Receita de serviço, 1.116.000. Foi arrecadado 944.298,36. O que são realmente essas receitas de impostos? As receitas de impostos, praticamente, são as receitas próprias do município, que a gente arrecadou 4.101.522,93. Quais são essas receitas de imposto próprio do município? IPTU. O IPTU do município de Jumirim teve uma previsão para 2025 de 435.000. O município arrecadou 396.471,43. Teve um ITU principal de 142.000, o município arrecadou 112.526,69. ITBI, 207.000, a prefeitura recebeu 380.986,04. O IPTU é uma receita do qual a gente consegue ter uma noção e uma dimensão do que eu vou conseguir arrecadar no próximo ano seguinte, porque a gente conhece os cadastros que a gente tem e existe aquela previsão dos que não, que a gente vai ter uma perda, a gente já provisiona isso no balanço, da perda, da perda que significaria aqueles que não conseguiriam pagar em dia o seu IPTU ou que efetivamente não vai conseguir pagar, então existe essa perda dentro dessa receita que a gente estimou. Porém, o ITBI é uma receita da qual a gente não consegue ter uma noção exata, porque o ITBI, ele depende da movimentação da compra e venda de imóveis dentro do município, ele depende dessa transação do que vai ser vendido dentro do município para a gente estar recebendo esse recurso, tá? Então, ele é um recurso do qual a gente tem uma noção, mas não dá para a gente ter uma noção exata do que realmente pode acontecer dentro do município. O ISS é 1.820.000, a gente arrecadou 1.486.627,86. Taxa de coleta de lixo, foi previsto 310.000, foi arrecadado 266.174,91. Taxa de coleta de lixo, dívida ativa, 10.000, 11.613,13. Contribuição para reforço de infraestrutura, 12.000, foi arrecadado 24.702,08. Então, essas são as receitas próprias do município. A nossa receita, a maior receita mesmo própria do município, é a receita de ISS, né? Que ela efetivamente é paga pelas empresas que contribuem com o município e também pelas empresas que prestam serviço dentro da prefeitura aqui de Jumirim, tá? A nossa receita de IPTU e de taxa de coleta de lixo, ela é uma receita significante, porém é uma receita muito pequena dentro do nosso orçamento municipal. A nossa receita própria, ela é muito pequena dentro do orçamento do município de Jumirim. Receitas patrimoniais. O que seria receitas patrimoniais? As receitas patrimoniais seriam as receitas de renumeração, tá? São as receitas do qual a gente tem um recurso, a gente aplica esse recurso e a gente consegue rentabilidade desse recurso. Então, a gente orçou 750.000, a gente recebeu 1.552.467,74. Receita de serviços. As receitas de serviços do município é praticamente a nossa receita da água e esgoto, que é a receita, hoje a gente tem o SAI, ele é vinculado dentro da prefeitura, o SAI ele presta um serviço para a população e a gente, através desse valor que ele presta, que a gente dá serviço de captação de água, a gente deveria manter esse setor. Porém, o valor que a gente recebe sobre esse setor, a gente não consegue manter ele. Então, ele é mantido praticamente pela prefeitura. Porque aqui, só para vocês perceberem, o valor orçado de captação de água foi 640.000. Foi recebido 534.127,73. Serviço de esgoto, 293.000. A gente conseguiu receber 274.925,43. Outros serviços da água e esgoto, 183.000, recebeu 135.245,16. O total da receita de serviço dentro de 2025 foi 944.298,36.
Transferências correntes. A transferências corrente é a maior receita que o município tem. O município de pequeno porte, assim como o Jumirim, ele é muito dependente das transferências do governo federal e do governo estadual. Ele vive através dessas receitas. Então, assim, aqui eu trago para vocês as maiores receitas que o município tem, que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma receita federal, orçamos 17 milhões, o município recebeu de Jumirim 17.307.624,63. Então, o que foi orçado, dá para perceber que o que foi orçado com o que a gente recebeu não tem uma discrepância do que realmente a gente orçou, porque a gente recebeu. Que se eu orcei 17 milhões, eu recebi 17.307, 307 mil com a diferença de milhões, ela é muito pouca dentro do que realmente a gente está planejando. Então, existe um planejamento, existe um estudo sobre a receita para a gente verificar realmente, para a gente não distorcer a receita do município, para que não corra risco de a gente ter uma receita de 40 milhões e a gente colocar lá que a gente tem uma receita de 60 milhões. Que aí eu posso comprometer o município até um déficit orçamentário, que eu condiz que estou 60 milhões para receber e a gente não vai receber esse recurso, tá? Cota FPM de julho, 697.738, cota FPM de setembro, 400.631.945,35, cota FPM de dezembro, 750.762.811,06. O FPM, ele tem o FPM principal e tem essas 3 cotas, que seriam as cotas para ajudar o município mesmo a sobreviver, a ter um reforço para os municípios aí, que é julho, setembro e dezembro. E temos o ICMS. O ICMS, ele é uma receita estadual, né? Ela é através das empresas também daqui do município. Esse recurso, ele é encaminhado para o Estado e o Estado faz uma divisão e redistribui esse recurso novamente. O nosso ICMS, o que foi orçado foi 8.822.000, o que realmente o município de Jumirim recebeu foi 9.925.229,29. Transferências e recurso do Fundeb. O Fundeb, ele é um recurso que vem para o município, ele é estadual, mas ele é direcionado à educação. Eu só posso gastar esse recurso na educação. O valor orçado foi 4.714.000, o valor que a gente realmente recebeu foi 5.020.445,34. Outras receitas, 4.188.000, o valor recebido, 3.521.832,03. Então, o total de transferências correntes recebidas por município foi 37.908.848,95. Então, aqui já dá para perceber que realmente o município de Jumirim, ele é totalmente dependente das transferências correntes dos outros governos, do governo federal e do governo estadual, porque a nossa receita própria, 4 milhões, a gente não consegue manter nem a educação. A gente não consegue manter nem a nossa saúde, porque a nossa saúde e a nossa educação gasta muito mais do que 4 milhões, né? Dentro da nossa receita própria, inclusive dentro da nossa receita própria está o ISS, né? Que é a nossa principal receita própria dentro do município. Distribuição de arrecadação, aqui eu mostro o gráfico, como que demonstra que a nossa receita de transferências correntes ela é bem mais elevada do que as nossas receitas de imposto ou nossas receitas patrimoniais, né? Receitas previstas por fonte de recurso. Por que eu gosto de trazer as receitas previstas por fonte de recurso? Existem 3 fontes de recurso dentro do município: Tesouro, Estado e Federal. O recurso do Tesouro, ele é um recurso desvinculado para o município, do qual o gestor pode decidir aonde ele quer gastar esse recurso, desde que ele cumpra os limites constitucionais, que é da saúde, da educação e despesa de pessoal. O restante, ele pode decidir aonde ele vai direcionar. Eu vou direcionar X para a Secretaria da Agricultura, X para a Secretaria da Cultura, mais X para a Secretaria do Governo. E a receita as receitas do Estado, elas são as receitas vinculadas, do qual o governo já manda, a maioria dessas receitas, eles já manda para a gente vinculada a algum objeto. O município, muitas vezes, ele não consegue pegar essa receita e destinar para algo que ele realmente precisa, porque essa receita já veio vinculada. As receitas federais é a mesma coisa. A maioria das receitas, elas já vem vinculada para o município. Então, são receitas do qual eu tenho uma destinação, na maioria das vezes, já fixa,
para o que se deve ser gasto. Então, eu gosto de trazer as receitas desvinculadas para que assim o gestor consegue ter uma visão real do que ele realmente tem e do que ele pode gastar. Porque eu posso trazer aqui e trazer para o gestor, olha, você tem 39 milhões, porém, desses 39 milhões, ele só tem uma receita vinculada de 2 milhões. O restante são tudo receitas desvinculadas de 2 milhões. O restante são tudo receitas vinculadas, do qual eu já tenho um compromisso, ou um convênio que veio para fazer um asfalto. Esse recurso chegou, mas eu não fiz o asfalto. Então eu vou ter que fazer o asfalto, porque esse recurso já está vinculado para o asfalto. Tá? Então eu trago ela desvinculada para que o município tenha essa noção, para que o gestor tenha essa noção. A receita prevista do Tesouro foi 29.971. A receita arrecadada foi 31.395.173,37. Teve um excesso de arrecadação de 1.424.173,37. As receitas do Estado foi 7.902. As receitas realmente previstas do Estado foi 6.345.628,65. Eu tive um déficit de arrecadação na receita do Estado de 1.556.371,35. O que acontece? Muitas vezes é algum convênio que a gente preveu receber do Estado e do qual o Estado não me repassou todo esse recurso dentro do ano. Ele ainda me repassou valores gradativamente. Dentro desses convênios, eu tenho aqui que eu posso mencionar, eu tenho um convênio Nossa Rua. Ele é um convênio que eu tenho com o Estado me repassou já uma quantidade desse recurso, porém ele não me repassou todo esse recurso ainda dentro de 2025. E a gente já tinha previsto dentro de 2025 todo esse recurso, porém não foi repassado. O que a gente faz? Também eu não executei a despesa. Eu anulo e faço uma reprevisão desse recurso para 2026, tá? Receitas federais. Foi programado 2.118.000, a gente recebeu 1.673.116,72. Então, eu tive um déficit de 444.883,28. Aqui dá para vocês perceberem que só as receitas federais e estaduais que a gente teve um déficit de arrecadação. Por quê? Que foram as receitas que, na maioria das vezes, não depende do município. O município depende de receber essas receitas. Está no cronograma do Estado, está no cronograma do governo federal de repassar esse recurso, porém, pode ter acontecido alguns imprevistos e ele não conseguiu repassar esse recurso dentro do ano. Então, a gente tem um déficit de arrecadação dentro dessas receitas. Porém, a nossa principal receita, que é a receita do Tesouro, a gente teve um superávit de arrecadação de 1.424.173,37. Demonstrativo das despesas fixadas. As despesas realizadas por função de governo somaram 36.674.203,66. Aqui também eu trago para vocês as despesas por fonte, despesas do Tesouro, despesas do Estado e despesas federais. Assim como a gente trabalha com a receita por fonte, eu também trabalho a despesa por fonte. As despesas empenhadas da Tesouro, 27.819.572. Despesas realmente liquidadas do Tesouro, 27.331.557,70. Eu tive um resultado orçamentário aí de 4.063.615,67 entre o empenhado e o liquidado. Despesas do Estado, 7.507.477,92 empenhada. Despesas liquidadas, 7.264.834,40. Despesas do governo federal, 1.347.000, despesas convênios federais, tá, pessoal? Só recapitulando. 1.347.203,74. Despesa realmente liquidada, 1.202.443,35. Aqui eu demonstro o gráfico de despesa, né? A transferência para a Câmara. Execução orçamentária. Receita total líquida que a prefeitura recebeu foi 39.413.918,74. Despesa total liquidada, 35.798.835,45. O município teve um superávit de 3.615.083,29. Receita total liquidada, 39 milhões
413.918,74 versus as despesas empenhadas, 36.674.213,66. O município teve um superávit de 2.739.705,08. Aqui eu estou demonstrando o que é orçamentário. O que significa receita orçamentária e despesa orçamentária? As receitas realizadas dentro do ano e as despesas realizadas dentro do ano. Das receitas realizadas dentro do ano e das despesas empenhadas dentro do ano, o município sobrou um superávit financeiro em reais de 2.739.705,08. Isso aqui é o orçamentário. Agora eu trago para vocês a execução financeira, que é diferente da execução orçamentária. O município de Jumirim, em 1/1 de 2026, passou um caixa de 11.106.140,65. A prefeitura recebeu 39.413.918,74, teve uma receita extra de 3.593.287,40, um total de receita de 54.113.646,79. Teve uma despesa paga de 39.915.936,10, um restos a pagar pagos, que é restos a pagar de 2024, que a gente apagou em 2025, de 1.026.791,89. Transferências para câmaras de 1.495. Ele teve um caixa em 31/12 de 2025 de 14.151.270. A posição do caixa em 31 de dezembro de 2025 demonstra um equilíbrio financeiro da prefeitura. Então, lá dentro do orçamentário, a gente teve um recurso de 2 milhões. Porém, quando você pega a visão financeira, eu tive um recurso de 14.151.270. Então, o que isso significa? O meu orçamento, ele não tem uma sobra de recurso significativa, porque as minhas despesas, muitas vezes, que são despesas continuadas, eu consigo estar pagando ela dentro do orçamento que eu tenho hoje no município. Porém, existe um superávit financeiro. Esse superávit financeiro é um superávit que a gente já vem trazendo desde a época da pandemia. Então, assim, teve a pandemia, a gente teve que contingenciar algumas despesas. O município de Jumirim, em vista de outros municípios, ele não teve queda de arrecadação no período da pandemia. Então, a gente acabou juntando esse superávit que hoje existe aqui. Então, assim, o governo, o gestor, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, porque esse recurso ele tem que ser gasto numa despesa que não seja uma despesa continuada. Porque se a gente investir esse recurso numa despesa continuada, o orçamento do município, ele não suporta uma despesa continuada maior do que a gente tem uma sobra que é de 2 milhões. Então, assim, dentro do orçamento, hoje eu tenho um equilíbrio de 2 milhões. Eu não tenho um equilíbrio de 14 milhões dentro do orçamento. Esses 14 milhões, a gente tem que alinhar ele dentro de um recurso do qual eu não vou gerar uma despesa continuada nos próximos anos. Então, assim, muitas vezes o pessoal fala, mas vocês têm recurso. Por que vocês não colocam? A gente tem recurso. Porém, a gente tem que saber como a gente vai gastar esse recurso. Então, a gente asfaltamos todas bem dizer, quase todas as estradas do município de Jumirim, que é uma despesa da qual eu não gero uma despesa continuada posterior. O máximo é uma manutenção que a gente vai fazer daqui 2, 3, 4 anos, você entendeu? Né? Não é uma despesa continuada que eu vou ter que manter todo ano. Eu coloco uma despesa aí de 1 milhão aí dentro do município, eu vou ter que manter ela todo ano. Porque uma vez a gente coloca um benefício para a população, a gente não consegue tirar o benefício da população. E é muito mais fácil a gente colocar um benefício com cautela do que a gente ter um problema de queda de receita e a gente não conseguir manter. Porque já aconteceu dentro do município a gente ter problema de queda de receita e a gente muitas vezes ter que cortar médicos, que era coisa específica dentro do município, porque o município não conseguiu manter esse recurso, né? Então, assim, a gente tem esse recurso, porém, o gestor está trabalhando de uma forma mais eficaz para ser gasto dentro do que realmente o município precisa e não gere uma despesa continuada dentro do município, que gera uma despesa que hoje, amanhã, o município pode falar assim, a gente pode gastar, que não é uma despesa necessária dentro do município. Aqui eu trago um demonstrativo financeiro da execução do Tesouro, que é o que eu falei para vocês. O recurso do Tesouro, ele é um recurso desvinculado. Eu tenho um caixa de 14 milhões que eu falei para vocês. Porém, do Tesouro, hoje eu tenho 10.764.458,68. Aqueles 4 milhões, mais ou menos, que eu tenho lá, eles são recursos que é do Estado,
ou que é do federal, eu tenho alguns recursos da saúde que entrou no ano passado e eu não consegui gastar todo esse recurso. Então, são recursos que já são vinculados, eu não posso contar com eles. Então, eu trago aqui um demonstrativo do recurso conjunto com o recurso desvinculado, que realmente o recurso que o gestor pode contar é esses 10.764.458,68. Porém, dentro desses 10 milhões, a gente tem alguns restos a pagar, que são recursos que o município já se comprometeu em fazer, que a gente tem uma diferença para pagar. Dentro desses restos a pagar aí, eu tenho alguns restos a pagar e eu tenho alguns convênios que a gente já afirmou que eu preciso pagar, que dá em torno de 2 milhões. Então, de 10 milhões, eu já retiro 2 milhões, o município tem aí uma desvinculado 8 milhões, mais ou menos, para ser gasto dentro do contexto de 2026. Os limites legais de despesas fiscais. Despesa de pessoal, 54%, saúde, 15%, educação, 25%, Fundeb, 70% e 30% e dívida consolidada, 125%, 120%. O município de Jumirim, ele tem 0,0 em dívida. Então, ele tem o limite 100% para gastar em dívida consolidada líquida. Por quê? O município de Jumirim, ele não tem empréstimo, ele não tem precatórios a pagar, a gente não tem dívida a longo prazo. Então, a gente é um município sem dívida, a gente tem recurso e não tem dívida a ser paga. Então, ele é 100% livre de endividamento. A despesa de pessoal, a receita corrente líquida foi 39.163.918,74. A despesa de pessoal gasta no município da prefeitura em 2025 foi 14.844.857,45, que totaliza 37,90% do nosso orçamento, da nossa receita. Limite constitucional da saúde. Em conformidade com a emenda constitucional, a saúde está obrigada a aplicar 15% da receita de imposto proveniente a transferências constitucionais e ações de serviços públicos da saúde. Aqui eu tenho a saúde, a receita de transferência de imposto foi 32.078.049,20. O limite que eu tinha para gastar dentro da saúde seria 4.811.707,38, que é o mínimo. O município gastou 5.456.449,26, totalizando 17,01 no empenhado. No liquidado, 5.440.454,63, totalizando 16,96%. Pago 5.408.977,66, totalizando 16,86. Quando eu falo 5 milhões aqui, a despesas empenhada, é realmente o que a gente gastou aqui somente com o recurso próprio. Porque a saúde, eu não gasto só recurso próprio, eu tenho muitas emendas estaduais e algumas emendas federais que são utilizadas dentro do recurso da nossa saúde. Hoje, a nossa saúde do município de Jumirim, ela está entre 7 milhões e 6 milhões. Eu não trouxe o valor aqui atualizado no total, porque esses valores específicos vocês vão conseguir ver na audiência pública da saúde, que aí eles vão detalhar certinho todas as receitas e as despesas da saúde, não só a despesas do recurso do Tesouro, assim como as despesas utilizadas em emendas do recurso federais e dos recursos estaduais, tá? O direito da educação previsto na Constituição Federal. A União aplicará anualmente nunca menos do que 18%, e o Estado, Distrito Federal e o município 25% no mínimo dos impostos. Então, aqui, ó, as receitas de imposto da educação foi 34.211.766,86, 25% eu teria que aplicar 8.552.941,72. Foi aplicado 9.602.432,47 empenhado, que totaliza 28,07, liquidado 9.468.705,24, que totaliza 27,68, pago 9.415.218,52, que totaliza 27,52. Aqui, novamente, eu apresento para vocês somente as receitas vinculadas a impostos. A educação, a gente também tem a receita do QESE, que é um recurso federal, e também tem o Fundeb, mas aqui eu já demonstro a dedução do Fundeb, que já é para vocês terem uma noção, tá? Então, o que significa? O município está aplicando dentro dos limites constitucionais apresentados. Fundeb.
O Fundeb, ele é um recurso que vem diretamente para a educação, ele deve ser destinado 70% ao magistério, que são para os professores, e 30% para outros tipos de receita, outros tipos de despesa dentro da educação. Hoje, atualmente, já há algum tempo, o município de Jumirim, ele utiliza 100% do recurso do Fundeb com pagamento de professores, a gente não utiliza em outros pagamentos, o recurso que vem do Fundeb, ele é gasto dentro da folha de pagamento. Inclusive, a gente ainda entra com um pouco mais de recurso dentro do Tesouro e o restante é tudo dentro da folha de pagamento. O empenhado foi 5.045.723,31, então eu empenhei 100% o recurso que veio. O liquidado foi 5.045.723,31, 100%. O pago foi 5.026.742,21, que dá 99,62%. Então, houve uma diferencinha aí em restos a pagar. Vocês podem perguntar, mas como que você empenha tudo em folha de pagamento e tem uma diferença em restos a pagar? A folha de pagamento, quando eu falo folha de pagamento, eu não falo só vencimentos e vantagem, eu falo os impostos da folha de pagamento. Então, essa diferencinha aí que eu tenho de restos a pagar seria o INSS de dezembro, que eu pago no dia 20 de janeiro do ano subsequente. Então, a gente sempre deixa o INSS, que é de um outro ano, vinculado e empenhado dentro do Fundeb. O exercício financeiro de 2025, ele teve uma sobra de financeira de 18.981,10 do Fundeb. Esses 18 milhões, ele ficou na conta do Banco do Brasil, vinculada e aplicada a esses 18 milhões, que também tem as suas despesas já de 18.981,10, que é o INSS que eu tenho que pagar no dia 20, tá? Todos os relatórios do qual eu apresentei aqui, eles estão publicados no nosso portal Transparência, inclusive essa audiência vai ser publicada no portal Transparências, o relatório dessa audiência vai ser publicado no portal Transparência. Aqui eu trago para vocês o site do portal Transparência, vocês entram no site da Prefeitura de Jumirim, Transparência em tempo real, lá vocês vão achar todos os relatórios, balancete de receita, despesa e todas as informações que vocês precisam sobre o que foi realmente apresentado aqui. A gente agradece, muito obrigado, bom dia a todos.